Olá, bom dia para você. Mais uma vez o VTV da gente começa com a notícia de um veículo que caiu em um buraco nas ruas de Campinas. Parece piada, né, gente? Mas não é não. Dessa vez o motorista de uma van escolar levou um baita susto. Olha só. 5h30 da manhã. E as fotos mostram uma situação que parece que se tornou rotina em Campinas. A van escolar ficou atolada num buraco no meio da rua. A segunda cratera em 2 dias agora foi na rua Ana Maria Cremasca, no bairro Jardim Morumbi. O Juvenal era o condutor. Estava prestes a começar a buscar as crianças. Geralmente fica algo empoçado aqui. Está nos 20, 30 por hora mais ou menos, de repente a perua fez assim. Brecou de uma vez, né? Esse vídeo foi gravado por volta das 8 horas, quando a van foi retirada do buraco. A suspensão dianteira e a barra de direção ficaram completamente danificadas. Um outro veículo precisou vir aqui para rebocar o carro até uma oficina mecânica. Agentes da INDEC tentavam organizar o trânsito. Como a pista da rua é simples, foi implantada a operação Pare e Siga. Por alguns segundos, um sentido seguia, enquanto o outro ficava parado e vice-versa. Enquanto isso, as equipes da Sanasa analisavam o que aconteceu. E o resultado, mais uma adutora de água rompida. Mesma situação que aconteceu ontem na Avenida John Boy Dunlop, a via mais movimentada da cidade de Campinas. Nós mostramos aqui no VTV da gente que esse carro despencou no buraco em circunstâncias muito parecidas com as de hoje. O trabalho da Sanasa, perto do Hospital Celso Pierro, durou quase 7 horas. A válvula do cano que leva água para a região do satélite Íris rompeu devido à pressão e levou todo o asfalto. Casos tão graves em tão pouco tempo. Um retrato de uma cidade que, para quem circula todos os dias, ou há 35 anos, como o Juvenal, parece abandonada. Quando você vai, tem que ficar desviando. Principalmente que nessa Baixada Domingona aqui é complicado. E toda a cidade está assim, né? É, toda. A gente roda a cidade inteira, né? Então é complicado, tem que ficar desviando. Nossa, parece piada, né, gente? Quem será o próximo a cair no buraco? E o repórter Felipe Pereira continua no local e mostra pra gente como é que tá a situação neste momento. E aí, Fê, o que tá acontecendo por aí, hein? Cada dia uma novidade, buraco, carro que cai, van que cai. Bom dia. Pois é. É difícil, né, Van? É difícil. Parece piada, né? Parece uma piada de mau gosto até, né? Parece aquelas brincadeiras sem graça que muita gente costuma fazer, né? Bom dia pra você e pra quem acompanha o VTV da gente. Tanto que a gente estava até fazendo uma aposta aqui, não só entre nós, colegas de profissão, repórteres das outras emissoras e dos outros veículos de comunicação, mas até com o próprio pessoal da Sanasa, a gente estava querendo fazer uma aposta aqui para saber qual que vai ser o próximo buraco, a próxima cratera que vai abrir. Porque, de fato, tá uma situação que beira o absoluto absurdo. Nós vamos mostrar como é que tá a situação nesse momento. O Emiliano Vassoler vai andar aqui. A gente continua na rua Ana Maria, na rua Ana Maria, aqui na região do Jardim Morumbi. Agora, nesse momento, as equipes da Sanasa estão terminando de colocar o novo encanamento. O encanamento antigo era feito de cimento amianto, parecendo aquelas telhas, sabe, que muita gente tem em casa, aquelas telhas que são um pouco mais finas, um pouco mais frágeis. Nesse momento, é substituído o cano, colocado um cano de PVC no lugar. É um buraco bem menor do que a gente mostrou ontem na Avenida John Boy Dunlop, até porque a extensão do dano aqui também é muito menor. A previsão do término do trabalho, segundo a Sanasa, é 1h da tarde, e isso se não acontecer mais nenhum problema, né, sobressalente no meio de toda essa história. Só para reforçar, a região do Jardim Morumbi, região do Jardim Aires da Costa, também o Santa Terezinha, estão sem água nesse momento, até por conta desse problema que aconteceu aqui. O trânsito ainda segue no esquema Pare e Siga. Agentes da INDEC fazem esse esquema ainda aqui, porque tem justamente uma faixa da rua bloqueada, então acaba acontecendo essa situação. Muitos caminhões, muitos ônibus passam por aqui. É uma área que tem muitas indústrias, além do próprio bairro Morumbi, além do próprio Santa Terezinha, que é um bairro bastante habitado, só que os moradores conseguem fazer um caminho alternativo. Aqui, para os caminhões, não tem muita escolha, não. Bom, o problema aconteceu por conta da pressão. Eu conversei com alguns funcionários da Sanasa durante toda essa manhã e eles me explicaram o seguinte, que tem muita pressão da água durante o período da noite, até por conta da pouca utilização da água. E os canos acabam arrebentando, as válvulas acabam arrebentando. Então, esse pode ser o problema que aconteceu aqui, como também pode ser o problema que aconteceu na Avenida John Boy Dunlop ontem. A propósito, só antes de prosseguir, só para atualizar a situação da John Boy Dunlop, a John Boy
Niterói já foi liberada, viu? O trânsito já está fluindo normalmente. O trânsito foi liberado aí por volta das 10 horas da noite de ontem, depois de 17 horas quase de complicação por conta daquela cratera. Voltando aqui para o Jardim Morumbi, os funcionários estavam me explicando isso. Fora isso, a questão do material também faz muita diferença. A gente sabe, o cimento amianto, que é o material utilizado aqui nesses canos, não tem lá uma qualidade muito grande, o produto não é tão durável assim, e quem tem essas telhas em casa sabe muito bem o que eu estou falando. Então tudo isso acaba ajudando nesse problema. A gente questionou a Sanasa com relação a isso. A gente questionou se existia a possibilidade mesmo de ser a questão da pressão da água, que é muito forte por conta da baixa utilização. A Sanasa não nos respondeu absolutamente nada. Nós também questionamos sobre a qualidade do material utilizado nos canos aqui da cidade de Campinas, na tubulação da cidade de Campinas, e também ficamos no vácuo. Nenhuma resposta a respeito disso. Bom, queria aqui fazer um pedido público à presidência da Sanasa, à direção da Sanasa de alguma forma, que eu tenho certeza absoluta que está acompanhando o VTV da gente. Um técnico, gostaria de conversar ao vivo com um técnico da Sanasa para poder explicar essa questão. O que está acontecendo nessa cidade? O encanamento é velho? O encanamento não tem manutenção adequada? Ou é a pressão da água mesmo que está fazendo tudo isso e é uma coisa que eventualmente não tenha tanta relação assim com o trabalho da empresa? A qualidade do material é a ideal para uma cidade de 1.100.000 habitantes? Gostaria muito que um representante da Sanasa viesse falar com a gente ao vivo aqui no VTV da gente para explicar essa situação. Porque é o seguinte, 2 dias, John Boy Dunlop, que é a avenida mais movimentada da cidade de Campinas, essa ligação aqui, que é uma das mais importantes entre a Rui Rodrigues e a região da Lagoa do Mingone, super utilizada por carros e caminhões, como a gente está vendo desde o começo desse VTV da gente. Qual vai ser o próximo buraco que vai acontecer nessa cidade? Qual vai ser a próxima via que vai ter problemas? Qual vai ser o próximo carro que vai cair? E até quando vai continuar caindo o carro, não machucando ninguém? Porque por enquanto está tendo essa sorte. Ontem o motorista levou um susto, não aconteceu nada de mais grave com ele. Hoje o motorista estava sozinho no carro e ainda conseguiu escapar pela porta do outro lado e não tinha nenhuma criança dentro porque ele ia começar a fazer o serviço. Até quando vai continuar uma situação dessa? Campinas está aparentemente esquecida. E me perdoe a expressão, Campinas está no buraco, literalmente. É com você, Van. É verdade, Felipe, tem toda a razão e deram sorte realmente de não ser nenhuma tragédia em nenhuma das situações, né? Acho que estão esperando acontecer uma tragédia para tomar providências, infelizmente. Obrigada, viu, Fê, pelas informações.